Eu vou me apresentar hoje para vocês. Meu nome é Mavesper Siquérido, hein? Que nome esquisito, né? Mas isso é meu nome de bruxa. Meu nome civil é Márcia Bianchi, mas geralmente eu sou conhecida e vocês podem me chamar de Mavesper. E aí, eu já disse o que eu vim aqui fazer. Eu vim conversar com vocês sobre bruxaria moderna, a religião que eu pratico, que se chama Wicca. Não sei quem já ouviu falar de Wicca, mas ela é uma forma de bruxaria que surgiu na Inglaterra a partir da década de 50 do século XX e que é uma releitura de costumes neopagãos dos celtas e de outros povos que viveram na região da Grã-Bretanha. Essa é a base da Wicca clássica, né, que a gente chama de Wicca gardneriana, porque o fundador da Wicca é um inglês chamado Gerald Gardner, mas essa forma de culto, de religião da nova era, se espalhou para os Estados Unidos e daí para o mundo inteiro, chegando ao Brasil no final da década de 80. Mas, antes de falar de história, de religião, etc., o que eu queria partilhar com vocês é o seguinte: a reação das pessoas quando eu digo que sou uma bruxa. Uma bruxa é uma sacerdotisa da natureza. Só que as pessoas têm gravado na mente uma ideia bem diferente do que seja uma bruxa. A primeira coisa que as pessoas falam quando elas escutam que eu sou uma bruxa, a reação delas geralmente é dar risada, porque elas acham que eu estou brincando. Depois, elas começam a achar que talvez seja motivo de ficar com medo. Aí, o complicado mesmo é quando elas viram para mim e falam assim: mas você é uma bruxa boa, né? Eu falo: querida, tem gente boa e gente má em todas as religiões, você concorda? Mas o que é ser uma bruxa moderna? Como eu disse, ser uma bruxa moderna é ser uma sacerdotisa da natureza. E o que isso significa? Significa que os nossos rituais religiosos, eles seguem os ciclos da natureza, os ciclos da lua e os ciclos do sol. E nesses rituais a gente vai se conectar com o que está acontecendo na natureza, perceber como isso influencia na nossa vida, na nossa mentalidade, no nosso jeito de ser e entrar em equilíbrio com as forças da natureza, com as forças dos 4 elementos: água, terra, fogo e ar. E como é que vive uma bruxa? Uma bruxa vive de uma maneira bastante adaptada de acordo com o ambiente em que ela mora. Existem os bruxos urbanos que moram aqui na grande selva de pedra e existem aqueles bruxos mais verdes, né, que precisam morar em locais que têm um pouco ainda de mata, de natureza mais próxima. E bruxas são pessoas de todas as idades, de todos os tipos, todas as profissões que você possa imaginar. Talvez você conheça uma bruxa ou um bruxo e nem saiba que essa é a religião dessas pessoas. Então, algumas bruxas, elas vivem muito bem nas grandes cidades, têm profissões diversas, né? Podem ser professoras, médicas, advogadas, administradoras, empresárias, o que você imaginar, ou simplesmente cuidarem da sua casa, da sua família. E, da mesma maneira, há bruxos homens praticando bruxaria. E esses homens, eles precisam ter características muito especiais, porque eles precisam ser
parceiros do feminino, respeitar as mulheres da sua vida como se elas fossem a própria deusa. Aliás, a nossa religião é uma religião diferente porque ela é uma religião não cristã. Ela é uma religião neopagã. O que será que quer dizer isso, gente? Quer dizer que esses caras são anticristãos? Não, pelo contrário, nós só somos diferentes. A nossa mitologia que guia a nossa crença é a crença numa deusa que criou o universo. Uma deusa mãe criadora. E isso é para nós bem diferente da mitologia cristã que diz que um Deus Pai criou o mundo. A grande diferença, além do gênero pelo qual a gente chama divindade, é que a divindade para os cristãos ela é uma divindade transcendente. Ela criou a realidade material, mas ela não é a realidade material. A deusa é imanente, ela é a própria realidade material. Então, você imagina como isso muda a cosmovisão de alguém, o jeito que você encara o universo que te cerca. As coisas, você, tudo que é natureza, tudo que existe no universo e você possa pensar, desde uma estrela até uma ameba, passando por todos os planetas, todos os lugares, a luz, a cor, o som, os objetos, esse rádio que você está escutando, o computador, qualquer coisa que exista faz parte da natureza, e a gente chama a natureza de o corpo da deusa. Então, a deusa não está fora do que ela criou, ela é o que ela criou. Então, o copo d'água que está aqui na minha frente é a deusa, como eu sou a deusa, você é a deusa, o cachorrinho, o gato, o elefante, todos somos a deusa. A terra em que a gente pisa é o corpo da deusa. Por isso a gente chama a deusa de Mãe Terra. Esse conceito de uma deusa, ele pode parecer muito estranho para algumas pessoas, aliás, certamente parecerá. Mas talvez vocês quem for cristão, talvez possa compreender essa deusa como a parcela feminina da divindade de Deus. Aquela parcela que é capaz de gerar, cuidar, alimentar, maternar. E certamente mesmo o Deus cristão tem essas características, ele é nutridor, ele é cuidador. Mas nós enxergamos nessas características coisas próprias do gênero feminino e por isso chamamos a divindade de deusa. Na verdade, cada bruxa vai escolher cultuar uma divindade específica ou várias divindades, até mesmo de panteões diferentes. É muito comum as bruxas prestarem culto a deusas gregas, romanas, como Afrodite, Atena, Hera, Juno, e também deusas egípcias, como Ísis, Bast, Hathor, Sekhmet, ou deusas celtas, como Brígide, como Céridoin, como Dano, como Eine, como Blodaid. Todas essas divindades, e aqui eu citei 4 panteões diferentes, elas vão representar a própria deusa. Por isso a gente costuma dar um título para a deusa que é bem representativo. A deusa é a deusa dos 10.000 nomes e infinitas possibilidades. Esse número 10.000, claro que não é exato, é uma forma metafórica de se dizer que existem milhares de nomes pelos quais a deusa foi chamada por diferentes povos em diferentes momentos históricos e em diferentes lugares. A deusa, ela é tudo, cuida de tudo. Nós vamos falar mais dela mais para frente, quando a gente estiver tratando de outras coisas.
No momento, eu vou te dizer como vive uma bruxa. O que que ela faz para ser bruxa? Então, a coisa mais básica é essa: se conectar com a natureza, reconhecer a natureza no próprio corpo, nos ciclos do seu corpo, e entrar cada vez mais em harmonia com o que está acontecendo na natureza fora dela. Então, se é tempo de seca, nós vamos ter que lidar com a energia da seca. Se é tempo de abundância de chuva, nós vamos ter que lidar com isso. E o que que significaria isso na vida de uma pessoa? Considerando que o elemento água é ligado à emoção, um tempo de seca é um tempo em que as suas emoções vão estar mais contidas. Então, o exercício de equilíbrio para esses momentos é você aprender a usar a sua água interna para compensar a falta da água externa, para conseguir estar equilibrado emocionalmente. Os rituais, então, eles são muito mais voltados para transformar a sua própria vida e você do que interferir na vida de qualquer outra pessoa. Isso é bem diferente do que a maioria das pessoas acha que uma bruxa faz. Grande parte do ser bruxa é uma busca de equilíbrio e autoconhecimento, uma busca de uma vida mais livre, plena e feliz, que é a grande obrigação que a gente tem para com a deusa, ser feliz. Então, vocês já percebem que isso está bem longe da ideia de fazer pactos com espíritos malignos. A gente nem acredita que exista algum ser que possa ser chamado de diabo, demônio ou espírito maligno, coisas assim. Às vezes, dependendo do tipo de bruxa, se ela lida com fenômenos mediúnicos, ela pode ter contato com espíritos desencarnados, sim, mas isso não é absolutamente necessário para se praticar bruxaria. Eu posso ser uma bruxa plena, sem nunca ter contatos com o mundo dos espíritos. Preciso ter contato com os espíritos da natureza, mas não com espíritos de gente desencarnada. Mas aí, então como é que... O que mais uma bruxa faz? Então, ela faz esses rituais para se harmonizar com o momento da natureza. Se for um momento de enchentes, por exemplo, o que a gente pode fazer? A gente vai trabalhar o equilíbrio das nossas águas internas, que é trabalhando o equilíbrio das nossas águas internas por um princípio que a gente acredita que chama a grande teia universal. Quando a gente se equilibrar internamente, o mundo exterior também vai se equilibrar. Então, nós vamos estar contribuindo para aquela enchente diminuir mais rápido. Como é que eu vou fazer isso? Buscando equilíbrio emocional, buscando conter o exagero das minhas emoções, porque eu estou trabalhando o elemento água, que é o elemento da emoção. Eu sei que num primeiro momento, talvez possa ser bem difícil vocês entenderem como vive uma bruxa, porque, na verdade, o que ela vai fazer vai depender muito das coisas que a vida traz para ela. Algumas bruxas vão estar engajadas em defesa do ambiente, outras bruxas vão estar lutando pelo direito da diversidade em várias frentes, principalmente o direito à diversidade religiosa. Outras vão ter vocação para ser curadoras, outras vão ter vocação para ser oraculistas, terapeutas. Então, a vocação de cada bruxa ou bruxo pode ser muito diferente. Pode ser uma bruxa que trabalha com ervas, plantando, colhendo, fazendo seus chás, seus banhos para ajudar o equilíbrio holístico das pessoas. Pode ser uma que trabalha com cristais. A palavra bruxa em inglês é witch, mas a gente usa a palavra Wicca ou Wiccaniana,
a pessoa que pratica o Wicca, porque essa palavra Wicca tem a mesma raiz no inglês arcaico que a palavra wise, sábio. Por isso, a bruxaria também é chamada a arte dos sábios. E o que quer dizer? É o craft, né? Arte, trabalho, tipo trabalho manual em inglês. Isso quer dizer que a bruxa é uma trabalhadora dos elementos da natureza. Ela molda os elementos da natureza para conseguir os objetivos que ela procura através do que a gente chama feitiços. O feitiço nada mais é do que uma magia feita com os 4 elementos da natureza: água, terra, fogo e ar. Eu posso ser bruxa e não fazer feitiços? Posso. Eu posso ser bruxa só me equilibrando com os ciclos da natureza. Mas, geralmente, a bruxa vai fazer feitiços, porque ela quer moldar a própria vida. E, às vezes, ela pode ajudar você a moldar aspectos da sua vida também. É nesse sentido que, às vezes, eu atendo e aconselho pessoas para ajudar nessa transição de visão de um mundo mais equilibrado, mais feliz. A prática da Wicca, que é a bruxaria moderna, ela implica a celebração de 2 tipos de rituais, os esbás e os sabás. Os esbás são os rituais lunares e os sabás são os 8 festivais solares do ano, celebrados no começo e na metade de cada uma das estações. Os sabás solares são os sabás que seguem os ritmos, os ciclos de plantio e colheita. Nós vamos falar deles em outro programa, porque eles são muito ricos e é uma parte muito legal da bruxaria para partilhar com vocês. Agora eu vou aproveitar esses últimos momentos de apresentação para mostrar para vocês o meu altar. Para isso eu vou descrever o altar que eu tenho na minha casa. Então, fecha os olhos um pouquinho, respira 4 vezes profundamente. E aí, você vai visualizar uma pequena sala pintada de bege e encostada numa parede tem uma mesinha feita com um tronco de árvore. Sobre essa mesa, no centro dela, tem um caldeirão de ferro, um caldeirãozinho de mais ou menos 1 litro, que é o centro do altar de uma bruxa. Do lado norte dessa mesinha, você vai ver um pentáculo. O que é um pentáculo? É um desenho de uma estrela de 5 pontas dentro de um círculo. Isso representa os 4 elementos, mais o elemento espírito, que representa a própria deusa. Então, é uma representação da natureza. E ele fica ao norte do altar, representando o elemento terra. Lá ao norte do altar, a gente também tem 3 velas. Uma preta, uma branca e uma vermelha. A preta é da deusa, que é anciã. A branca é da deusa donzela. E a vermelha é da deusa mãe. Na parte norte do altar, também no elemento terra, a gente tem sempre um potinho de sal e cristais. Já do lado leste do altar, ou seja, à direita do caldeirão, olhando para frente, né? Você está olhando de frente para o altar. Você vai ter um punhal ritualístico que se chama atame. É um punhal, quer dizer, tem 2 lâminas,
Mas a gente não usa isso para cortar nada. Ele representa a própria alma da bruxa, a razão, a mente, o intelecto. E desse lado também tem perfumes, incensos, pode ter penas de aves, coisas que lembram o elemento ar, que é essa parte do raciocínio, da mente, do pensar. Aí, mais perto de você, na frente do caldeirão, você vai ter a parte sul do altar, onde tem uma chama acesa, uma lamparina ou outra vela, representando o elemento fogo. Lá também está seu bastão, que alguns chamam de varinha. Eu prefiro continuar chamando como a gente chama classicamente de bastão. Esse bastão representa a sua vontade, o seu desejo, a sua intenção e a sua energia. Para onde a sua energia vai se voltar, para onde ela é colocada, para onde ela aponta. Então, você usa o bastão para direcionar a energia. Energia que é a energia básica do fogo. E, finalmente, do lado oeste do altar, você vai ter uma taça cheia de água ou vinho, representando o elemento água. Ali você também pode ter chás e coisas que contenham água, lembrem água, né? Como conchinhas, por exemplo, do mar, ou seixos de rios, para trazer a água, como a gente já falou antes, é o elemento das emoções. E aí representa esse altar o próprio universo, ou seja, tudo que a bruxa precisa para fazer magia, moldar a própria vida antes de mais nada, e ajudar quem procurá-la para ser ajudado e ela achar que é merecedor. Gente, eu acho que eu falei bastante hoje, fiz uma explanação longa. E aí eu deixo com vocês meu contato, se alguém quiser conversar comigo sobre bruxaria, entender melhor o que é ser bruxa, se alguém tiver algum pedido de ajuda para mim, eu estou à disposição no Instagram, @amavesper, não esquece do A na frente, tá? É @amavesper. E também pelo e-mail mavesper@gmail.com. Então, eu me despeço de vocês, desejando que vocês abram a sua visão para esse universo intrigante, instigante da bruxaria e dou a vocês a bênção das bruxas. Abençoado seja. Obrigada.